irmãos e irmãs. Eu sou a Daniele, da comunidade Missão Novo Caminho, e esse é o momento o Minuto de Bênção com a Palavra. Convido você agora a meditarmos a palavra do dia. O Evangelho do dia está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 31 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O grão de mostarda e o fermento. Jesus lhe propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Embora seja o menor de todas as sementes, ao crescer, fica maior que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse transformado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que fora dito por meio do profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, Jesus mais uma vez vem mostrar pra gente, falar pra gente, né? Através de parábolas. Como São Mateus mesmo disse aqui no final dessa palavra, que Jesus cumpriu, né? Com as parábolas, as escrituras, né? Por meio do profeta, né? Que foi dito pelo profeta. Porque havia uma profecia que dizia que Jesus iria abrir a boca para falar em parábolas. Ele iria proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. E hoje nós vamos aqui meditar dessas 2 palavras reveladoras, né? Que vem revelar aí coisas escondidas desde a criação do mundo. A primeira delas é a parábola da mostarda, da semente de mostarda. Jesus, ele falava por parábolas, porque Jesus, ele falava através, né? Jesus, a palavra de Deus, o reino dos céus chega até nós, né? Através de situações simples, né? Através de exemplos concretos aí, simples do nosso dia a dia. E é assim que Jesus chegava até essas multidões, né? Que ouvia ele. O fermento, a semente de mostarda, era algo que eram exemplos de que seriam fáceis em entendimento. E Jesus dizia isso, como até hoje ele chega até nós através de testemunhos simples, de proclamações do Evangelho simples, com simplicidades. Então, mais isso que Deus tem também para revelar através das parábolas, que Ele nos atinge, que Ele chega até nós com simplicidade, né? Ele quer nos atingir. E no grão de mostarda, Ele vem falar para a gente que mesmo que pequeno, a nossa fé, que mesmo sendo semeada, né? É como um grão de mostarda pequeno, mas que quando cresce,
ela pode até abrigar os pássaros. É isso, meus irmãos. Quando nós somos assim, quando nós plantamos, né, essa fé diária, né, quando nós plantamos essa semente de mostarda, podemos crescer espiritualmente. E não só crescer, como abrigar, ser conforto, consolo, como esse grão de mostarda foi, que virou uma árvore grande. E é isso que Deus me revelar através dessa parábola, para que a gente seja sensível hoje, né? Qual é o pequeno grão que Deus está me pedindo para plantar hoje? Seja uma pequena oração, fazer uma pequena oração, ou até mesmo pedir uma desculpas, ou fazer um gesto de amor. E na segunda parábola, Jesus fala do fermento, a transformação invisível do fermento, né? Então a pergunta que eu já faço para mim e para você, né? Em que área da minha vida eu preciso ter paciência para o processo de crescimento, né? E como que está sendo aí esse crescimento na minha vida diária, no meu trabalho, na minha casa? Será que essa transformação invisível está acontecendo em mim? E é isso que essa parábola de Deus nos pede, para que a nossa fé, para que o reino dos céus em nós se torne como um fermento. Seja essa transformação, esse algo misturado, invisível, como essa mulher que escondeu nas 3 porções de farinha o fermento. Será que nós estamos sendo fermento aí no meio, né, dessa vida rotineira da nossa vida terrena? Então, será que está havendo o crescimento? Será que essa transformação está acontecendo? Assim como o fermento transforma aquele bolo, será que o fermento do reino dos céus tem transformado a minha vida ou não? Ou ainda temos sido hoje um bolo murcho, né? Um bolo que não cresce, ou um pão de queijo, seja lá o que for, que não se transforma. Então, meus irmãos, fica para nós essa reflexão, né? Para meditarmos e esse momento aí de meditação da palavra. Agradeço você e até o próximo minuto de bênção com a palavra. Fiquem com Deus. Até a próxima, meus irmãos.